Olá, turma, tudo bem com vocês? Na nossa aula de geografia, nós iremos dar continuidade ao estudo sobre as cidades brasileiras, tá bom? Olha só, o que é cidade? Bem, pessoal, a cidade ela é uma construção humana, né? Ela é caracterizada pela aglomeração de construções, de pessoas e de atividades econômicas. Bem, pessoal, a ONU, né, ela considera como cidade, né, as aglomerações populacionais superiores a 20 mil habitantes. No Brasil, a cidade ela é definida pelo IBGE como qualquer aglomeração urbana, independente de número de habitantes, desde que seja sede do município. Pois bem, de acordo com o seu desenvolvimento, né, econômico, histórico e social, as cidades, né, elas se configuram de diferentes formas. E por isso que as paisagens urbanas, elas podem ser muito diferentes, né, uma das outras. Olha só, vocês sabiam que a urbanização, ela ocorre, né, quando o crescimento das cidades é superior ao do campo devido ao deslocamento e ao crescimento natural? Gente, e o que é urbanização? A urbanização, ela vai ser o quê? Ela vai ser o crescimento das cidades, né? Tanto em população quanto em extensão territorial. É o processo, né, em que o espaço ele vai transformar-se em que? No espaço urbano, como consequente migração populacional do tipo campo e cidade, né? Que quando ocorre de forma intensa e acelerado, nós chamamos de quê? De êxodo rural. Olha só aqui. Pois bem, afinal, qual a diferença entre o campo e a cidade? Bem, pessoal, como é que eu posso explicar para vocês? É dizer o seguinte, que no espaço urbano, né, designa-se que a área de elevado número populacional com formação de habitações justapostas entre si. Esse é o espaço urbano, né? Eu posso dar exemplo para vocês como indústrias, comércios, empresas, hospitais, escolas, etc. E o campo? O campo é o quê? O campo ele é compreendido, né, pela zona rural, formado por propriedades rurais, como, por exemplo, fazendas, chácaras e sítios, né? Então, visto que as atividades econômicas, né, originalmente atribuídas ao campo ou à cidade, elas passaram por alterações. O que mais os diferenciam é concentração de pessoas e serviços, né? Aí o que eu posso dizer para vocês é o quê? Que atualmente, né, as cidades, elas concentram a maior parte da população, né? Reúne várias atividades econômicas e também influencia o modo e as atividades econômicas rurais. Olha só aqui. Bem, eu trouxe para vocês a definição das cidades brasileiras, né? Que esse processo acelerado, né, de crescimento populacional das cidades, eles não foi seguido pelo planejamento, né, e infraestrutura adequada, resultando, né, graves problemas urbanos. Trouxe para vocês, né, alguns para vocês perceberem, né, que existem cidades planejadas e espontâneas, né? Trouxe exemplos, né, para vocês de cidades planejadas, como eu estou mostrando aqui no vídeo, né? Que vão ser o que? As cidades planejadas, elas são aquelas, né, que surgiram, né, que se desenvolveram segundo um projeto pré-estabelecido, ou seja, essas cidades planejadas, elas surgiram de formas diferentes. Elas foram planejadas, isso quer dizer que antes de serem construídas, elas foram projetadas, né, por arquitetos, né, e engenheiros. Olha só. E nós temos também as cidades, né, espontâneas, como eu trouxe também exemplos para vocês de cidades, né, espontâneas, né, que na nossa imagem a gente tem quem? Rio de Janeiro e Salvador. Então, o que vem a ser essas cidades espontâneas, né? A gente tem como as cidades de origem espontâneas, muitas cidades brasileiras, elas se originaram, né,
do crescimento de antigos povoados. Essas cidades elas surgiram e cresceram de maneira desordenada, ou seja, as pessoas foram se instalando, construindo casas, lojas, ruas, parques, fábricas, etc, né? Ou seja, elas crescem a partir do núcleo inicial de forma irregular, né? Então, muitas cidades brasileiras surgiram e se desenvolveram, né, desta forma. Então, nós temos o que? A cidade pequena, a média e grande. Então, geralmente, para classificar a cidade quanto ao porte, é considerado um número populacional no Brasil. Então, na cidade pequena, até 1.000 habitantes em geral, depende do comércio local e da movimentação da economia rural. A cidade média, nós classificamos como de 100.000 até 500.000 habitantes. Então, geralmente, atuam como centros regionais das cidades próximas, que dependem dos seus serviços especializados. E a cidade grande, nós calculamos como mais de 500.000 habitantes. Possui, né, maiores recursos estruturais como saneamento, hospitais, energia elétrica, né, entre outros. Trouxe para vocês, né, o exemplo, né, aqui de uma imagem da cidade de São Paulo. Que quanto maior a influência de uma cidade, né, em relação às demais, maior será a sua classificação na hierarquia urbana. É o caso de São Paulo, né, que exerce uma importância nacional e pode ser classificada, né, como uma cidade global, né, pois exerce certa influência, né, na economia mundial. Então, vocês sabiam, né, que quando a aglomeração urbana ultrapassa 10 milhões de habitantes, né, é definida como megacidade. Exemplos de megacidades que eu trouxe para vocês, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, as cidades, né, elas se desenvolvem em ritmos diferentes, conforme as características naturais e culturais. Nas últimas décadas, as cidades brasileiras elas passaram por mudanças muito rápidas, construindo assim uma rede complexa. Então, trouxe para vocês, né, o conceito de conurbação e trouxe algumas imagens. Então, o que é a conurbação? É um fenômeno, né, urbano que ocorre quando duas ou mais cidades se desenvolvem uma ao lado da outra, de tal forma que acabam se unindo como se fosse apenas uma. No Brasil, esse fenômeno é identificado entre a capital do estado de São Paulo e os municípios, né, vizinhos, como Santo André, São Caetano, São Bernardo, Diadema e Guarulhos. Então, a cidade de São Paulo, ela expandiu de tal forma que chocou com os municípios vizinhos, constituindo, né, uma imensa malha urbana, denominada de Grande São Paulo. Trouxe aqui também para vocês, né, o conceito de regiões metropolitanas. Então, o que são? São áreas compostas por um conjunto de cidades contíguas e com integração socioeconômica a um município de grande porte. Por exemplo, aquele que apresenta boa estrutura, variedade de serviços, grande mercado de trabalho e elevada população residente. Trouxe alguns exemplos de regiões metropolitanas para vocês observarem: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Salvador, Curitiba, Belém, Rio de Janeiro, Fortaleza e Recife. Então, trouxe para vocês também o conceito de tecnopolos, né, que são cidades que apresentam expressiva concentração de atividades, né, com empregos de mão de obra altamente especializada, né. Trouxe aqui uma imagem, né, que está definida aqui, ó, que o Sudeste, né, tem 55%, o Sul, né, vai ter 22%, o Centro-Oeste 14%, o Nordeste 2%, né, e o Norte, o Nordeste 7% e o Norte 2%. Então, é no Sudeste que estão localizados, né, os principais tecnopolos. Bem, pessoal, eu trouxe para vocês, né, através da imagem, alguns dos problemas urbanos, né, que são ocasionados. Então, nas grandes cidades, são comuns problemas como violência, crescimento desordenado, inchaço das cidades,
moradias em lugares inadequados, hospitais superlotados, transporte coletivo insuficiente. Então, os diversos tipos de poluição, né, que ocasiona também produção do lixo, educação de baixa qualidade, desigualdade social, entre outros, que são ocasionados, né, devido aos problemas urbanos, né, devido a esse inchaço populacional. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. Nós temos aqui o subemprego. Então, os deslocamentos de pessoas, né, do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida resultou em frustração e pobreza. Então, as vagas insuficientes e a falta de qualificação levou muitos brasileiros, né, à economia informal, né? Trouxe aqui, né, algumas imagens para vocês observarem, né, do subemprego. Também a gente tem como problemas, né, muito comuns nas cidades, problemas de habitação, né? O que eu falo para vocês nos grandes centros, o processo de favelização multiplicou-se. São inúmeras áreas, né, com deficiência no saneamento básico, no fornecimento de energia elétrica e demais serviços públicos, né, como vocês podem observar através das imagens que eu estou apresentando. Também temos outros problemas, né, que foram mencionados lá no nosso gráfico. Temos os problemas ambientais, né, que ocorrem nas cidades. Então, infelizmente, no nosso planeta é afetado por vários problemas ambientais, muitos deles provocados por diversas ações humanas. Esses problemas, eles afetam a fauna, flora, solo, águas, ar e etc, né? Então, temos também, que a gente pode destacar, um dos grandes problemas na zona urbana é a violência, né? Como vocês podem observar nessa imagem. Então, as aglomerações urbanas, elas são responsáveis pelos maiores índices, né, de violência social. Atividades ilegais como o consumo, né, e o tráfico de drogas, desemprego, alcoolismo, são alguns exemplos, né? Ou seja, nas grandes cidades são muito comuns, né, esses problemas. Então, como reduzir os índices de violência urbana, né? Trouxe algumas medidas para vocês, investimentos, né, em educação, fiscalização, né, uma fiscalização mais eficiente e mais bem preparada, e mais projetos sociais